Dieta baseada em proteína animal ou dieta cetogênica? Esse é um assunto que tem trazido muita polêmica. E antes de qualquer coisa eu quero deixar bem claro que eu não sou contra o consumo de frutas, de vegetais, de legumes. O problema é quando esse consumo acaba te deixando numa inflamação crônica e você nem percebe. Buenos, eu sou a doutora Marcela Bueno e eu trabalho com medicina funcional integrativa. E aqui no canal nós traduzimos a ciência para a sua realidade. E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve. O que é importante entender? Quando a gente aumenta a ingesta, por exemplo, de frutas e até alguns legumes e vegetais, a gente acaba aumentando o consumo total de carboidratos na dieta. Isso tudo tem um impacto muito relevante, um hormônio que é importantíssimo, que é a insulina. Imagina a insulina sendo uma chave. A função dela é abrir uma porta dentro da célula para que o açúcar entre, o carboidrato, e vire energia. Se você come carboidratos o tempo todo, o teu corpo vai liberar insulina o tempo todo. Qual que é o resultado disso? As suas células começam a ficar resistentes a essa chave. E aí você começa a ter um armazenamento de gordura. Ao trocar o excesso de açúcar por gorduras e proteínas de qualidade, o jogo vira. A insulina baixa e a sensibilidade à insulina melhora. O que isso significa na prática? Se tem menos insulina circulando no corpo, tem melhor sensibilidade à insulina, menor retenção de líquido, maior queima de gordura e muitas vezes isso resulta também numa diminuição de peso corporal, além de menor inflamação crônica subclínica. E olha que legal, quando não existe muita insulina, muita glicose disponível, o corpo vai buscar outras fontes de energia. E nesse momento, a gordura, os corpos cetônicos passam a ser a fonte de energia utilizada pelas células. A gordura transformada em corpos cetônicos, para ser usada como fonte de energia, pode ser feita de 3 formas. E o mais interessante, que mais tem sido estudado, é o beta-hidroxibutirato. A gente tem visto estudos de melhora no foco, na concentração, na cognição, melhora na inflamação crônica e, claro, melhora na sensibilidade à insulina. Então, uma mudança do quadro do metabolismo como um todo. Inclusive, muitos estudos investigam o uso dos corpos cetônicos para melhora de doenças como Alzheimer, câncer e outras doenças neurodegenerativas. E aí, voltando a falar da dieta carnívora ou da dieta cetogênica, por que elas são tão relevantes? Justamente porque nessas situações, a carnívora principalmente tem de 1 a 3% de carboidrato. A cetogênica, baseada em outros alimentos que não só carne, tem um pouquinho mais de carboidrato. Mas de maneira geral, a fonte de energia nessas duas estratégias alimentares são as gorduras. Isso muda todo um padrão metabólico do paciente, sendo que os corpos cetônicos são a molécula de energia de todas as células, por não haver carboidrato disponível para isso. Existe até um exemplo interessante na natureza humana. O bebê, ele nasce praticamente cetogênico. Ao nascer, ele se alimenta do colostro do peito da mãe, que é composto principalmente por gordura. Ou seja, desde o início da vida, o nosso metabolismo já está preparado para utilizar a gordura como fonte de energia. Eu preciso te lembrar que o carboidrato não é o vilão da história. O erro não está no nutriente em si, mas no excesso do consumo. Principalmente se você considerar o alto consumo de alimentos ultraprocessados. Tá, mas e aí? Essa dieta ela se baseia apenas em consumo de proteínas? Na verdade, não. Na verdade, a grande maioria da dieta é baseada em gorduras. Gorduras boas. Então, a gordura da própria carne, azeites, em algumas situações abacate, coco e outras fontes de gordura, além das proteínas. O que existe em comum nessas dietas é o baixo consumo de carboidrato, justamente para que o corpo aprenda a usar a gordura como principal fonte de energia. De modo geral, nós podemos classificar essas dietas assim: mais gorduras, menos carboidratos e proteína na quantidade adequada, que tem que ser individualizado também de acordo com o metabolismo de cada pessoa. Eu vou te dar um outro exemplo de como tudo isso funciona na prática. Sabe aquele soninho que bate depois do almoço? Isso tem relação com o seu pico de insulina. Então, se no almoço você consumiu vários alimentos que são carboidratos, a tua insulina vai subir. O excesso de açúcar no sangue faz com que a insulina suba e aí o teu corpo te coloca para dormir. Então, nessas dietas baseadas em gorduras e proteínas, você não faz esse pico de insulina. E aí a tua disposição, mesmo após as refeições, as principais refeições, continua sendo boa e você não vai sentir esse sono, essa exaustão.
tem um outro jeito que você faz para ensinar o teu corpo a usar a gordura como fonte de energia, que é a partir do jejum, onde na ausência de alimentos, o teu corpo aprende a usar a própria gordura como fonte de energia. E aí você também experiencia essa clareza mental, essa disposição e esse reparo de toda a inflamação do organismo. E quando a gente fala de nutrição baseada em proteínas, a gente acaba entrando em outros assuntos, como por exemplo, biodisponibilidade de vitaminas, considerando o consumo de carnes, também alterações nos níveis lipídicos ali, no perfil do colesterol e densidade nutricional. Então vamos explorar todos esses assuntos num próximo vídeo. E você, já conhecia essa dieta? Aproveita e compartilha com alguém que precisa conhecer. E eu te espero aqui para a gente continuar conversando sobre dietas baseadas em proteínas nos próximos vídeos. Um beijo!